Nerdmaster recomenda. Saudações fraternas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é mais um Nerdmaster Recomenda. Oi! Eu tenho que parar de querer imitar o Silvio Santos, toda hora eu faço isso, mas tudo bem, vamos lá. E para este Nerdmaster Recomenda, eu trouxe um dos meus mais queridos e antigos amigos da internet, que já está nesta estrada digital há bastante tempo, para falarmos a respeito de seu canal do YouTube, muito bom, muito famoso. O convidado é ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Rafael Dourado dos Sapo Brothers. Fala, Rafael. Valeu, querido Alexandre, por o convite. Muito legal estar aqui e muito chateado porque você falou canal do YouTube e não só canal e matou a minha piada com dentista. Mas fora isso, pessoal, uma alegria estar aqui e na internet desde o milênio passado, aliás. Foi de propósito, porque a gente já teve um esquenta antes, que vocês não vão assistir, a não ser que alguém esteja assistindo a transmissão ao vivo, então eu já cortei a piada antes da hora, viu? Eu sou sacana nesse ponto. Mas, Douradinho, faz só um favor pra mim, vira a cabeça de lado pra galera ver como é que eram os Sapo Brothers antigamente. Estes são os Sapo Brothers lá no comecinho dos anos 2000. Eles tinham esse jeitão mais pontudo, que era para remeter um pouquinho à Turma da Mônica dos anos 70, que é o estilo que eu mais gosto até hoje, da minha coleção de gibi, tenho vários, e foi uma referência muito grande da minha formação como ilustrador, como desenhista, como leitor de qualquer coisa. Aprendi a escrever Mônica e Cebolinha antes do meu próprio nome. Tive a chance uma vez de falar isso pro Maurício de Souza quando fui pedir um autógrafo, achando que estava contando alguma coisa diferente para ele. Descobri que ele ouve isso mais ou menos toda vez que alguém vai pedir autógrafo para ele, desde, sei lá, 1973. E era o estilo que eu sempre gostei de ler e tentava emular, então fazia esses sapos pontudos que aí ficava, né, parecendo um jacaré ou qualquer outra coisa, como gentilmente já falaram. Mas, mais recentemente, por sugestão da minha esposa, eu fui deixando eles mais fofinhos, mais redondinhos, a ponto de um antigo colega de trabalho, quando viu, perguntou se eu tinha contratado alguém para desenhar eles, porque eles pareciam bem melhores do que antes. Parecia mais profissional do que os desenhos que você fazia, né? Esse meu colega costuma dizer que a frase mais impactante dele era tão bom que nem parece que foi você que fez. Sempre um carinho, sempre uma alegria. Agora, o canal do YouTube teu, dos Sapo Brothers, ele surgiu depois do Sapo Brothers. Você já fazia coisa do Sapo Brothers antes de pôr no YouTube, né? Os Sapo Brothers foram criados ainda nos anos 90. O termo Sapo Brothers eu comecei a usar, a primeira publicação em 1993, em jornal de bairro, né? Eu era garoto, tinha 14 para 15 anos, eu fiz umas quatro edições de um jornal mensal no bairro onde eu morava, e alguns meses depois saí numa página do Leitor, do jornal regional aqui do ABC, e tive 5 tirinhas publicadas no intervalo aí de uns 8 meses mais ou menos, e depois, aí, estudando e tal, comecei a trabalhar, demorou até eu voltar a publicar alguma coisa com eles, mas eu continuava desenhando, fazendo as historinhas para mim mesmo, para mostrar para os colegas de sala e tal. E quando eu comecei a trabalhar com internet, em 97, eu já comecei produzindo um site. A primeira versão do site foi em 97 mesmo, e em 99 é que eu oficializei como a data de criação, foi quando eu registrei o domínio, sapobrothers.com.br. Naquela época, registrar o domínio exigia que você tivesse uma empresa, um CNPJ, era um negócio mais complicado. Eu sei muito bem como é que é isso, eu só tinha Paranerd porque eu tinha uma empresa. Eu trabalhei numa empresa que me cedeu o CNPJ e que até hoje eu não consegui trocar para o meu nome, ainda tá o nome daquela empresa lá que eu não tenho mais contato com ninguém. Espero que não estejam ouvindo isso, que eles podem descobrir e resolver tirar, né? Ou pior, o dia que você pode tiver dar dinheiro, eles vão querer a parte deles. Bom, eu registrei nomes que não dependessem do .com.br alguns anos depois. Então hoje
sapobrothers.net é o endereço que eu divulgo. Mas para eu poder me gabar de algo que tem, né, 18 anos, eu falo do ComBR, que é de 99. Tô na internet desde o milênio passado, desde que ela ainda era acessada em tela de fósforo verde. Caramba, né? Eu programei meu HTML nas paredes das cavernas. Né? Eram códigos pictográficos. O pior é que o site foi programado em 97. A Adobe tinha um editor para fazer HTML e a Microsoft tinha um lá do pacote Office. E eram muito ruins. A gente tinha que saber HTML, o código, para poder fazer funcionar. Mais ou menos o que precisa hoje para editar legal um WordPress. Eu vou revivar a tua memória. Do Microsoft era o Front Page. Esse do Microsoft. O da Adobe era o Page 1000. Isso. O Front Page era terrível, porque ele, como quase tudo da Microsoft na época, era feito na moda Microsoft de fazer. Significa, você vai fazer isso e acabou, porque é o que tem. Eu trabalhei num provedor de internet e eu trabalhava como web designer. Eu sou formado em design, né? Eu estava estagiando, na verdade, e pegava uns sitezinhos para fazer lá dentro. E eu lembro de quando vinha um projeto que o cliente, não, eu já tenho o meu layout pronto, já está montado, ele entregava o projeto do front page, era um desespero, porque nada encaixava, nada funcionava, só abria no Explorer, ele 7.000 tabelas para qualquer coisa. Nossa, era um sufoco para limpar, e ativava uns JavaScript maluco lá do HTML 2.0, do HTML2, enfim, era terrível. E eu comecei a fazer o site naquela época, né, montando... eu ainda faço boa parte do site em HTML, mais por preguiça de aprender coisa nova do que qualquer outra coisa. Muito bom. E como surgiu a ideia dos Sapo Brothers? Por que os Sapo Brothers? Por que tem... De onde você criou o Minja? Só lembro do Minja, eu não lembro do outro. É Sapo Minja e Sapo Jones. Sapo Jones. Esse que dá a usar nome próprio, eu acabo esquecendo. Também só lembro do cientista que é Begoberto, porque, porra, que nome, né? O nome desse tu não esquece nunca, né? É Begofredo, mas tudo bem. Begofredo. Mas é por aí, é quase. Eu gosto muito, sou fã desse puto, mas eu sou uma porcaria pra lembrar nome de personagem. Só lembro do Minja, porque, por Minja. O pior é um dos motivos. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade de lecionar sobre criação de personagem, o que eu costumo falar para os alunos é que a pior coisa que você pode fazer na vida é pegar qualquer coisa que você tenha feito na adolescência e tentar tirar ele da adolescência. Isso foi criado quando eu tinha 12 para 13 anos. Eu tenho vergonha de falar em público esse tipo de coisa hoje. E tá há 20 anos, mais de 20 anos comigo. Mas obrigado. O nome Nerdmaster eu criei com 15. Desculpa, tá? Só porque já tem 30, quase 30 anos. Então você me entende. Quando, nos anos 80, tinha uma revista, chamava Revista do Alegria, ou Turma do Alegria. Era equivalente ao que hoje a gente tem da revista Recreio, uma revista de variedade para criança. Eu lembro Pior. É o que hoje seria o equivalente a Patati Patatá. É porque tinha um palhacinho, mas é que a revista era de variedade. Não era só o palhacinho. Tinha conto, tinha passatempo, tinha ensinando a fazer dobradura, tinha, às vezes, um joguinho de dados que você recortava a parte da revista para montar o dado de dobradura, e aí tinha lá aquele percurso para aporriem seus pais e faça eles brincarem com você, essas coisas. Era bem por aí. Bem por aí. E eu lembro que numa dessas revistas, na parte de quadrinho, tinha um sapinho chamado Ran, R-A-N. Depois eu fui conhecer o autor, Salvador Messina, que é animador, ilustrador. Ele tem o RAM, continua trabalhando com o RAM até hoje. Ele até me mandou, depois, a página digital, a página que eu lembrava de ter sido a primeira vez que eu vi. E eu gostei tanto daquele sapinho, era um sapinho meio gordinho, meio desconjuntado, e eu gostei tanto daquilo que eu comecei a desenhar aquele sapinho, assim, mas criança, né, copiando o que vê, né? Eu desenhava Muppets Babies, Turma da Mônica, que foi minha principal influência sempre. E eu fazia a Vila dos Bichinhos, tipo aquele... Gang Along Gang, acho que eu não lembro o nome em português. Gang Along Gang, a Nossa Turma. Isso, Nossa Turma. Eu não gostava do desenho porque ele era chato, mas os bichinhos eram bonitinhos. Cara, a única coisa que eu gostava daquele desenho era o tema de abertura. Get along, gang. Each one's so special in his own, and he's such a good sport. Get along, gang. There's Wilma and Dottie with the spirit. Bingo, the prankster doesn't ruin it. Logical Portia will figure it out. And last is there for the lead machine. Get out with the get along gang. Come on, their adventures don't end.
barulho. Eu gostava dos dois vilões, o Lagarto e o Jacaré, que era uma coisa muito maravilhosa dos anos 80, né? Eles eram os vilões, eles tinham sotaque caipira, e eram burros, tipo, era o cúmulo do estereótipo hiper negativo que no original devia ter, eles deviam ter sotaque sulista, provavelmente, no desenho original. Era sotaque tipo redneck, tipo Isso. caipira americano mesmo. Coisa do Texas, né, e tal. E aí eles botaram os caras pra falar com sotaque de caipira, e eles são vilões e burros, e era o alívio cômico do desenho, e imagina, hoje em dia você coloca um negócio desse e ia ter textão até no Twitter, né, o pessoal ia fazer... Cara, se eu não tô muito errado, eu acho que o Jacaré era o Monjardim, cara, era o Salsicha. Pode ser, porque tinha aquela brincadeira com sotaque bem forte. Então, cara, mas se não foi... Também foda-se, né? Se não é o caso, né? Eu sei que eu gostava do traço, gostava dos Muppets Babies demais, era um dos meus desenhos favoritos também. E Quem aí, não, né? Pra muita gente foi o primeiro contato com Muppets, né? Pra mim, no meu caso, eu conheci os Muppets pelos Muppets Babies, depois eu fui atrás de ver os filmes quando o SBT passava, e aí mais velho que eu fui conseguir ter contato com eles mesmo, porque ficou fora da grade da TV por muito tempo, né? Acho que dos anos 70 lá, quando a Globo fazia um especial de reprise lá da Vila Sésamo, passava alguma coisa, e enfim. Aí eu desenhando esse sapinho, o sapinho era o que eu mais gostava de desenhar. Fui dando características minhas né, coisa que eu ia misturando de várias referências. E aí no finalzinho dos anos 80 surge as Tartarugas Ninja. E cara, eu adorei aquele desenho. Tartarugas Ninja foi o primeiro desenho que eu me lembro de assistir que tinha ação, né, desenho de aventura, mas que era de humor. A piada falava mais alto o tempo todo, né? A série dos anos 80. E hoje em dia, quando você vê desenho das Tartarugas Ninja, é tudo CGI, violento pra caraca, e com 1/100º do que era o humor das Tartarugas Ninja da década de 80. Essa versão de CGI eu até acho legal. Teve uma versão antes dessa que era muito mais séria, que talvez remetesse mais aos quadrinhos, que eu não curti. E até teve crossover dessa versão com a versão antiga dos anos 80. E o meu pior, teve crossover com a versão dos anos 80, com essa versão mais séria e com a versão em preto e branco desenhada dos quadrinhos. Ah, essa eu quero ver. É um especial que é Turtles Forever. Procura no YouTube que tu acha, Turtles Forever, ou alguma coisa assim, que é essa versão séria, encontra com a versão 80, eles combatem junto o Destruidor e o Krang, e lá pro final eles... Aquilo era sensacional. Isso, o Mário Jorge. Destruidor, seu idiota! É bem por aí. Era muito bom. E eles acabam passando pro mundo dos Tartarugas Ninja do quadrinho original, a lá Demolidor. Muito foda. Que maneiro, eu preciso ir atrás de ver isso. Procura. Enfim, também, fica como recomendação. Procure Turtles Forever. É só digitar Turtles isso no YouTube que tu acha. Só não sei se tu vai achar dublado, porque acho que não tem dublado não, mas eu assisti no original e dane-se. Não dá pra reclamar, a gente assiste o que tiver. E eu sei que no caso das Tartarugas Ninja, tem, além do fato de ser um desenho de ação e aventura com humor, eu sempre gostei muito de coisa de humor. E humor a gente tinha, os Looney Tunes que o SBT passava, com aquele efeito de dublagem que eles tiravam a trilha original, colocava a voz dublada com outra trilha genérica o tempo todo. Estúdios Maga fazia isso direto, cara. Como eu detestava isso, criança, eu ficava, não, mas... O Tom e Jerry só tinha uma trilha sonora em todos os episódios. O Tom e Jerry ainda vai lá, porque era só quando a empregada falava com o Thomas, né? Tudo bem, o resto do desenho era mudo, mas o Patolino fala o tempo inteiro, era meu personagem favorito. E toda vez que ele ia falar, caía a trilha e entrava aquela trilha genérica com a fala dele. E eu sei que os desenhos de humor, eles só tinham aqueles curtas de 7 minutos e tal, e quando Tartarugas Ninja surge, com aquela pegada do que era o He-Man, do que era o Comandos em Ação, do que era o Thundercats, mas engraçado, coisa que eu não lembro de outro que tinha essa pegada,
virou meu desenho favorito, e eu tinha um sapinho desenhado, vou fazer esse sapo, seu sapo ninja, e comecei a fazer aventuras do sapo. Eu fiz, cara, muito plágio grosseiro, assim. Ele vivia numa floresta, escondido numa floresta, e tinha uma nave espacial com um alienígena que transformava coisas em monstros pra ele enfrentar. Mesma pegada dos monstrinhos de sujeira do Capitão Feio da Turma da Mônica, e aí ele usava um bastão nas costas e só uma bermudinha, e pronto, sapo ninja, é isso que eu vou fazer e tal, e ia mostrar pros coleguinhas da escola, quinta, sexta série. E aí eu lembro de um colega da escola que fazia piada por causa do meu nome no desenho. Esse é um outro motivo, tem a questão da identificação. Isso eu tento usar até hoje na hora de criar conteúdo. Se o espectador se identifica com alguma coisa do que você está fazendo, aquilo cria um vínculo. E tinha uma tartaruga com meu nome no desenho. Tudo bem, estava escrito com PH, mas ainda assim, era uma tartaruga com meu nome, era a tartaruga que era mais engraçada, porque não era o pastelão do Michelangelo, não era o comentário sarcástico e tal, aquele humor mais, né? E eu pra mim, nossa, aquele arcade do fliperama, eu joguei, eu devo ter gastado tanto dinheiro em ficha com aquele negócio, que dava pra comprar um sacanagem que o Rafael é o que tinha a pior arma, né, pro arcade. É horrível de jogar aquilo, é horrível, mas eu tinha que jogar com o personagem do meu nome, óbvio. Eu só jogava com o Donatello, o bastão pegava lá na puta que o pariu. Era muito roubado, cara, impressionante como era. O pior é que no Super Nintendo era meio roubado o Donatello também, ele acertava de longe. Nos Nintendinhos dos jogos de Nintendinho, o Donatello é o melhor de todos, porque pega 3 inimigos pra frente, ele pega 3 espaços pra frente. Era muito roubado, eu morrendo igual um maluco, colega meu com o Donatello passando na frente. Era colaborativo, mas você ficava naquela, tinha que ficar pegando todas as pistas. Né? A pior coisa do mundo é quando o amiguinho, vou botar aspas aqui, tá? Quando o amiguinho pegava pizza no Então, eu tenho que confessar que às vezes esse amiguinho era eu. Mas tu também tava como o pior dos tartarugas, tinha direito de pegar a pizza primeiro, né, pô? Mas quando era o arcade dos Simpsons, que eu jogava com o Bart, que acertava o skate de longe, eu também pegava comida na frente do cara que tava jogando com o Homer, não? Então, no arcade do Simpsons eu só jogava com o Homer, cara. Não sei se é identificação com a pessoa, não sei, de repente, né? Mas o Homer tinha um golpe, que era apertar o soco e o chute ao mesmo tempo, que ele dava uma pernada assim, ficava pulando. Era o melhor golpe de todos. Era o melhor golpe de todos. O legal do Bart é que você apertava os dois botões, ele dava uma skateada de longe também. Isso. Você pegava dois ao mesmo tempo. Aliás, uma curiosidade sobre os Simpsons, quando eu comecei a assistir, eu era muito próximo da idade do Bart. Nesse arcade falava que o Bart tinha 11 anos, mas na série ele tem 10. Eu comecei a assistir os Simpsons de 11 para 10 anos, 89, 90. Hoje eu tenho a idade do Homer, né? O Homer, se bem que hoje o Homer já tá com 40, né? Mas no começo ele tinha 35. Hoje eu tenho a idade do Homer. Pois é. Eu tô mais velho do que ele tinha no desenho, eu tenho 38, mas, enfim, eu sei que por conta das Tartarugas Ninjas, eu comecei a replicar isso nos quadrinhos que eu fazia em casa, para mostrar para os colegas do colégio, e um colega da escola que zombava por conta do meu nome, de Tartaruga Ninja e tal, e fez a piadinha do ninja, do trocadilho. Ou seja, o nome do meu personagem, que é a coisa o que mais te marcou para lembrar, não é ideia minha, eu roubei. Vamos lá, Sapo Brothers, maravilha, desenho sensacional, eu adoro quando você começa a jogar referências obscuras, inclusive vai estar linkado aqui desse episódio do Nerd Mais Recomenda a homenagem que este puto fez ao Paranerdia. Ele só colocou coisa nerd e coisa de nerd velho no cenário onde eu estava falando, e eu reconheci todos os pedaços que você colocou ali, tá? Inclusive o cenário, tá bom? Eu reconheci tudo que tinha ali, tá? Você achou que tu ia me enganar com a máquina do tempo do H.G. Wells? Não enganou, não. Eu reconheci a máquina do tempo do H.G. Wells ali, tá? Você pensa que eu não sei. Tá bom. Eu vou confessar uma coisa. Boa parte daqueles elementos é porque eu já tinha desenhado de outras animações que eu usei. Eu sei. Pra compor o cenário aqui, porque tem tudo a ver. Inclusive, eu já vou contar, já vou espalhar logo de cara, né? Eu só tô lá de personagem do Star Trek porque tu já tinha me desenhado de personagem do Star Trek numa figura estática. Por isso que eu fiquei lá de personagem do Star Trek. Eu sei. Era isso ou você ia ser um Star Trooper muito desconfortável com a roupa? Tá bem que eu não fui isso. Mas vamos lá.
Uma coisa que tem tido no teu canal, que eu particularmente tenho achado divertidíssimo, é o Traquitana. Conta pra galera o que é o Traquitana. O Traquitana é um programa de TV totalmente em desenho animado, transmitido ao vivo pelo YouTube, com interação com os usuários. É legal de falar assim, porque num pitching eu vou impressionar muito, né, o pessoal da banca, mas na prática eu fiz tipo um simulador de videogame, no Macromedia Flash 4, que eu controlo com o teclado algumas funções dos bonequinhos, faço as vozes quando eles estão falando, e coloco alguns joguinhos interativos que lembram muito o que eram a parte de games dos programas dos anos 80, tipo do Bozo, né, o próprio programa da Xuxa e tal, e mais recentemente o Bom Dia e Companhia, que tem um pouco disso que a pessoa liga, e aí escolhe qual cavalinho, o branquinho, pretinho, malhadinho, que tinha no Bozo, que vai ganhar. Aí a criança escolhe em casa pelo telefone, e aí quem ganhar lá dá um prêmio para a criança. A parte do prêmio eu não ponho, óbvio, mas toda a parte da interatividade, de fazer conversar, responder, ô meu amiguinho, tomate cru e tal, tudo isso eu tô colocando no programa, 1 hora por semana, todo sábado, das 11 ao meio-dia, de vez em quando falha, problema técnico, e eu não tenho ainda feito uma divulgação tão maciça, tão intensa, porque eu ainda tô aprendendo a pegar a manha de como fazer, eu faço tudo sozinho, desde o comando dos controles, todas as vozes dos atualmente 3 personagens que falam, mais aqueles que ligam para o programa, porque para que facilitar quando a gente pode dificultar? Eu coloco o Sapo Mincha, o Sapo Jones, o Pezinho, o coelhinho assistente do Coelho da Páscoa, e o Capitão Tiranossauro da Start Rex para falar ao vivo com os outros personagens, e aí eu tenho que ficar controlando todos eles se movimentando enquanto simulam, né, o efeito de fala, e quando as crianças, eu estou supondo crianças, mas não só crianças que assistem, participam dos games. É bom, porque eu já assisti, inclusive eu já participei, eu já joguei uma batalha naval. E eu acho que você ganhou, inclusive. Não, deu chabu na transmissão, foi cortado no meio. Pois é, que eu falei, problemas técnicos, eu não tenho a melhor internet do mundo para esse magnitude desse evento, e eu provavelmente não estou com o equipamento mais adequado para fazer isso também. Tá tudo muito na base da improvisação, mas é porque eu queria fazer funcionar. E o que tá sendo legal para mim, embora ainda esteja com um retorno pequeno, é o retorno que isso dá de interação direta, inclusive para criar conteúdo, para lidar com improvisação. Eu tentei um projeto no semestre passado, o que a gente está fazendo agora, eu queria fazer com o que seria o Sapo Brothers Recomenda, eu fiz a hotline do Sapo Jones, que era para um personagem meu conversar com qualquer pessoa que topasse gravar comigo, e depois eu iria animar rapidinho para colocar no ar, tentar produzir rápido e garantir frequência no canal. E uma das minhas fragilidades ali era improvisar legal a fala para ganhar ritmo e tal. Isso você tem que praticar para ganhar. Não é a mesma coisa que conversando, porque nas conversas a gente tem pausa, conversa de bar, você chama o garçom, quer dizer, você não tem aquela preocupação em fazer algo para ser um show. Você tem aquela preocupação de fazer a conversa acontecer só, né? Você não tem preocupação nenhuma, a conversa vai rolando. E quando eu comecei a tentar fazer isso para transformar em conteúdo, que é o que a gente passa fazendo podcast, tudo bem, depois você vai editar, vai tirar os vazios, vai corrigir aquilo que não fica audível e tal, mas perdia ritmo. Então, eu engavetei a ideia, e com essa brincadeira do Traquitana, tá sendo legal para isso também, para ver se eu aprendo a responder mais rápido, a ter ideias mais legais, a conseguir enrolar o espectador, porque eu fico dependendo do chat do YouTube, tem delay, então às vezes eu falei um negócio, leva 2 minutos para a pessoa que está em casa ver o que eu acabei de falar, e o que eu acabei de falar foi, mande a sua pergunta. Eu tenho que ficar 2 minutos falando qualquer outra coisa enquanto a pergunta aparece. Fora que eu preciso de um tempo para pegar a pergunta, copiar do chat do YouTube, colar no meu sisteminha que aparece na tela, que é para não ficar só o que quem faz live normalmente faz, que é ler a mensagem na tela, fica meio sem graça. Eu ponho escrito, até para tentar vender a ideia de que, olha, tem interatividade, o nome aparece. É o que você falou. Para que fazer mais fácil se eu posso fazer mais difícil, né? Eu costumo me arrepender de quase todas as decisões que eu tomo em relação ao Sapo Brothers, coisa de 5 minutos depois de começar a fazer. O que eu tenho de roteiro começado, que tá começado, eu já gravei a voz, uma vez que eu gravo a voz, eu não posso não fazer, aí vai me incomodar o resto da vida. E aí eu tenho um monte de coisa que às vezes nem funciona mais, não, tá gravado, eu tenho que fazer, não tem jeito. Até evito gravar com antecedência por causa disso. Agora, uma coisa que eu quero te pedir de coração, porque com certeza é a série de desenhos teus que eu mais adoro do teu canal. Fala um pouquinho da Corrida Animada. Cara, eu pausei a Corrida Animada porque ela teve muito
pouco retorno em relação ao que eu esperava. O projeto começou com um concurso que eu não vou lembrar o nome da empresa agora, mas era desses projetos esses projetos que visam dar voz à comunidade, de trazer, ouvir o jovem falar, enfim, esse tipo de iniciativa, de coletivos e tal. Um desses lançou um concurso para valorizar a cultura brasileira. Então ele queria uma série de conteúdo do YouTube, de qualquer formato, que tivesse cada episódio pelo menos 5 minutos, que cada episódio abordasse aspectos culturais brasileiros. Ponto. Era essa a demanda. E eu tinha um projeto muito antigo que eu tinha rabiscado uma vez, que eu fui fã da Corrida Maluca e dos filmes de corrida, desde o mais recente que eu me lembro, Tá Todo Mundo Louco, né? Eu te contei isso, que eu também sou fã de carteirinha, tenho inclusive o box completo do Corrida Maluca, e foi isso que me chamou a atenção do Corrida Animada, porque é o Corrida Maluca brasileira. Foi essa a minha intenção, fazer... Eu tive essa ideia há muitos anos antes, até eu tentei uma vez fazer em 3D, mas daria muito mais trabalho, que era fazer um longa-metragem do Sapo Brothers, que seria uma corrida que se passaria pelo Brasil inteiro, e aí, assim, roteiro muito de alguém que estava em grêmio estudantil no colégio. Tá? Então, assim, o vilão seria um americano que teria vindo para boicotar a corrida, porque a corrida era uma iniciativa para provar que as estradas brasileiras eram boas. Era alguma coisa assim, tá? Roteiro de Grêmio Estudantil. Eu poderia mandar pro Dr. Who, talvez desse para fazer. Aí a ideia era passar pelo país inteiro, pontos chaves, né, do país inteiro. Eu cheguei a elaborar no rascunho qual a trilha que eu queria que tocasse, qual música do Jota Quest ia tocar no trecho de São Paulo, que seria a linha de chegada. Tinha todas as ideias, e uma das ideias era que fossem equipes, aí eu ia colocar todos os meus personagens, cada um, eu tinha uma galeria de personagens muito bichinho antropomorfizado. E uma das equipes tinha que ser, para mim, eram trios na época, tinha que ser a Nair Belo, a Hebe Camargo e a Lolita Rodrigues. Tem que ser essa, porque sempre que elas interagiam, assistir entrevista no Jô Soares com elas era sensacional, assim. Pra mim, isso era uma coisa que era certeza. Tinha que ter o Sapo Brothers. Sabe que a gente tá falando com uma juventude que muito que não faz ideia mal de e seja, porcamente, né? Sabe quem é Hebe Camargo, Nair Belo e Lolita Rodrigues. Lolita Rodrigues com certeza não sabe. Aí fica a dica, procura no YouTube, Lolita Rodrigues, Hebe Camargo, Nair Belo no Jô Soares. Inclusive, muito provavelmente já vai ter gente que não sabe quem é o Jô Soares mais, né? Mas enfim. E o pior é que acho que foi num Jô 11h30 ainda por cima. Foi no SBT ainda. No SBT ainda. Nair Belo foi liberada. Nair Belo e a Lolita foram liberadas para ir no SBT. Enfim, eu sei que elas eram muito engraçadas quando apareciam. Tanto a Nair Belo e a Hebe dublaram os dinossauros naquele filme da Disney. Dinossauro, sim, sim. Que é a melhor coisa do filme, a dublagem dela. Não, cara, ver uma brontossauro falar que graxinha. Ela tá terminando o filme quando ela fala. Você acha que não ia passar e passou, né? Foi muito bom aquilo. E, enfim, aí eu tinha isso, era só rascunho, coisa de moleque e tal. Quando apareceu aí esse concurso, eu acho que foi em 2014. Aí eu peguei essa ideia e falei, poxa, tá aqui, eu transformo isso em episódios, a ideia original, e tiro a parte do vilão, né? Tiro a parte do americano que vem pra boicotar, porque eu não sou mais um adolescente pra ficar colocando esse tipo de trama. Já basta o nome dos personagens ser algo constrangedor de adolescência, né? O resto a gente troca. E aí em vez de ficar resgatando um monte de personagem, eu falei, eu vou criar só personagens pra isso, deixo só os Sapo Brothers que já são do canal, e aí fui criando personagens que fossem algum tipo de estereótipo. Então tem a ativista da natureza, tem o playboyzinho, tem os manos da periferia, tem o dueto elétrico, né, que é o cara que sonha em tocar com a Ivete e tal. Mas tá tentando fazer sem ser... equipe fitness com um cara andando numa roda de hamster gigante. Pra ser eles. E detalhe é que eles não ficaram em último. Mesmo se eu fosse utilizar o que eu realmente acredito sobre bicicleta como meio de transporte, eles não poderiam nem participar. Mas eu não deixo isso vazar no conteúdo das histórias. Uma vez eu fiz eles serem atropelados, mas foi só em função da piada. Tem uma dupla que vai de ônibus, né? Que é o motorista e o cobrador que resolveram participar de uma corrida usando o ônibus como carro da corrida. Se na Corrida Maluca tinha um tanque de guerra,
por que não ter um ônibus na versão brasileira, né? Lógico, né? Com ênfase que o ônibus parava nos pontos. Tem alguns episódios que eles não têm mais chance de ganhar mesmo, porque não pega os passageiros pra fazer uma grana. E o primeiro episódio, foi o episódio de São Paulo, ficou com menos de 5 minutos, mas todos os outros passou os 5 minutos do que era a proposta original do concurso que eu já tinha perdido quando eu comecei a fazer. Eu fiz só o pilotinho, que era de 2 minutos e pouco, pra vender a ideia. Não ganhei. Tinha uma grana envolvida, acho que era 50 mil reais de grana para produzir os 10 episódios, que para animação é muito pouco. Mas eu falei, quer saber? Eu tinha feito a conta para produzir isso tudo sozinho. Eu não bolei os roteiros inteiros, mas eu bolei os argumentos, a ideia principal. Eu falei, quer saber? Vou fazer. E eu consegui fazer, não consegui fazer um por semana, mas eu consegui fazer em 10 dias cada um. Fazia e punha no ar. Aí sim, fui fazendo, colocando. Uns episódios foram mais complicados de resolver, não ficaram tão bons. O de Brasília, por exemplo, eu acho que ficou aquém do que podia ter ficado. Outros ficaram completamente nonsense, mas eu curti pra caramba, que é o Foz do Iguaçu, por exemplo, que eu botei o Pica-Pau. O Foz do Iguaçu é sensacional, cara. Eu chorei de tanto rindo do Foz do Iguaçu, cara. O de Brasília também não era ruim, não, cara. Não se deprecia o de Brasília, não. O de Brasília era bom também. Eu tenho uma experiência pessoal que de todas as cidades que eu coloquei ali, as que eu conhecia de verdade, além de São Paulo, Rio de Janeiro, né, a minha esposa é de lá, e Brasília, que eu morei em Brasília quando eu era criança durante um período curto. E eu tenho lembranças muito ruins da época que eu morei lá. Até porque é uma cidade que, imagina, anos 80, não tinha nada pra fazer. Eu era criança lá, passeio de Brasília era a torre de TV e acho que um shopping que tinha pra trás e aí quando ia parente, fazia visita na Praça dos Três Poderes e tal. Era chato. Mas disso que eu lembrei, eu tentei, né, colocando coisa nova, tal, coloquei citação lá Faroeste Caboclo e tal. Mas foi um roteiro que não andou. Eu fiquei encaixando a brincadeira de que é difícil de se localizar, não tem esquina e tal, mas eu tive mais piada de lugares que eu não fazia a menor ideia de como era, Manaus, por exemplo. Eu achei mais informação pra fazer piada, às vezes, do que Brasília, que foi um lugar que eu conheci e conheço gente que mora por lá, que ainda é Wesley Samp, por exemplo, e tal. E mesmo assim, eu senti que o roteiro ficou mais curto de todos, tirando o de São Paulo, ficou com 6 minutos e pouco. E teve roteiro que ficou com mais de 11. E beleza, fiz os 10 episódios, aí fiz um especial de Natal, como eu ainda tava no meio da série, o especial de Natal eu fiz também com a turma da corrida, e quando estreou o Mad Max, aí eu fiz uma versão da corrida Mad Max. Isso contando o episódio de abertura da 13 ao todo. E eu já tinha um volume legal de conteúdo produzido, mas o retorno foi muito, muito aquém do esperado. Até porque eu não sabia usar direito o YouTube na época, ainda não sabia usar tão bem. Não que hoje eu saiba, mas hoje o desempenho tá um pouco melhor. E aí eu me desencanei de fazer novos. Cheguei até... eu tenho algumas coisas de informação que eu peguei de Belém do Pará para poder fazer, de foto que eu tenho, realmente conhecer a cidade e tal, peguei elementos que eu podia ter feito, mas meio que desencanei e não mexi mais. Mas eu deixei algumas coisas para o que seria uma segunda temporada. Eles não foram, por exemplo, pro Rio Grande do Sul. Tem as Serras Gaúchas para brincar, tem Porto Alegre para brincar, isso evitando, obviamente, brincar com Pelotas, acho que talvez não seja adequado para o público-alvo. Tem que brincar com Pelotas, sim, tem que brincar com Pelotas, sim. Afinal Eles passaram pelo interior de São Paulo e não foram para Campinas, já tomei esse cuidado também. Tá bom, meu querido. Foi um prazerzaço ter essa conversa com você. Ouvintes, se vocês ainda não conhecem o canal do Sapo Brothers, do querido Dourado, por favor, consertem essa falha de caráter, porque é um dos canais mais divertidos de animação. E esse cara tem um trabalho monstruoso. Vocês mesmos já viram. Se vocês gostaram, por exemplo, da aberturinha que tem agora animada do Paranerd, né, do Nerdmaster Recomenda, agradeço este puto aqui, porque foi ele que fez essa vinhetinha animada. 27 vezes a abertura original da Fox para tentar fazer uma versão. Imagina. Tá vendo? Esse cara, quando se dedica a fazer alguma coisa, ele faz com esmero, com cuidado nos detalhes. A prova é o vídeo que ele fez em homenagem ao Paranerd, que é o Sapo Brothers num robô. Cara, olha que título. Só o título já é de chorar. Sapo Brothers num robô gigante recomenda o Paranerd. Porra. Tá incluído também desenho animado brasileiro dublado em português, porque isso ajuda pro YouTube a achar. Muito bom, muito bom. Dourado, cara, obrigado por esse carinho que
você tem comigo. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a amizade que eu sei que você tem comigo e eu tenho com você. É mútuo. Você é um dos caras que eu mais gosto na internet, nossa, de meu Deus, que é um território em que os egos deixam muita gente deixar de ser amigo por conta de ego. E isso, graças a Deus, entre a gente não acontece. Volto a recomendar, ouvintes, assistam o canal do Sapo Brothers, que é muito bom mesmo. E, por favor, Dourado, dê umas últimas palavras, convida a galera para participar lá do Sapo Brothers, que é muito bom. Pessoal, o canal do Sapo Brothers tem uma animação nova por semana, em qualquer dia e horário que for da minha conveniência, porque não pago o suficiente ainda para eu fazer a agenda certa. O site do Sapo Brothers tem uma tirinha por dia quando dá tempo, normalmente dá. Além do Sapo Brothers, eu tenho outras séries todas lá dentro, tem dinossauro, tem super-herói, tem índio, tem, não lembro o que mais agora, mas tem mais coisa lá. Eu agradeço muito a oportunidade, o espaço. Eu quero retribuir aqui, eu sou ouvinte do Paranerd há bastante tempo. É um dos podcasts que, em todas as renovações que eu faço de lista, eu sempre mantenho, faço questão de manter. Gosto de interagir, minhas mensagens são sempre lidas lá. Acho mó barato isso. E eu gosto muito da dedicação que você tem com o que você produz, o que você bota no ar. É um conteúdo que eu fico muito confortável em recomendar para o meu público. É meio pretencioso falar isso, mas tem criança assistindo lá e tal. E eu fico, não, você quer conhecer um podcast? Pode ouvir, porque você bota teu filho para falar no podcast. Então, em geral, é family friendly, né? Em geral, nem sempre, mas em geral o conteúdo tá ali, é bem legal e o jeito que você fala das coisas é aquele jeito assim, obstinado de quem gosta muito, mas não a ponto de não falar, pô, isso é ruim mesmo, mas eu admito que eu gosto mesmo assim. E esse jeito despojado, de não levar muito a sério, eu acho muito bacana, curto demais, agradeço de novo e aceito o convite para participar do podcast quando precisar também, tá? Assim, entendeu? Não, você acha que eu não vou te convidar? Eu vou, meu amor, é lógico que eu vou. Bom, queridos ouvintes e telespectadores do YouTube, ficamos com essa por aqui. Vida longa e próspera para todo mundo. Muito bem. Que a força esteja com você. Só para fazer inveja, ele tem um sabre de luz. É um cretino. Porque, Luke, eu sou seu pai.